Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo nesse meu bunker soviético, né? Como vocês podem ver. E eu vou analisar alguns vídeos que eu postei no meu próprio canal, né? Alguns eu utilizei IA, porque minha rotina tá um pouco puxada, então não consegui gravar todos esses vídeos. Mas eu joguei a informação IA e agora eu vou jogar a análise do que eu joguei no canal, né? Porque lá você tem um arquivo isolado e agora você vai ter a análise ponto a ponto daquilo. Então a gente vai analisar alguns vídeos pensando nessa temática. Failure to understand that Gaza is the catalyst for the larger war that's now going to begin against Israel. Every Muslim country is going to come on board against Israel, along with Russia, along with China. I'd be surprised if Mr. Putin doesn't make it very clear to Mr. Netanyahu that if he contemplates using a nuclear weapon, he needs to understand something. If you do this, if you use a nuclear weapon against Iran or anyone in the Middle East, we will use a nuclear weapon against you. I'd be very surprised. Olha essa cena aqui. O Coronel McGregor é um cara aposentado do exército americano. O cara é alta patente, tá ligado? E se você parar para entender que um cara de alto nível dos Estados Unidos indo para um programa de TV falando que possivelmente o Putin ameaçou Netanyahu de nucar, né, de jogar uma nuke em Israel, caso eles joguem no Irã, cara, isso é de um tamanho. Não é qualquer cara que tá falando. Não é simplesmente eu expondo minha opinião. Não é simplesmente você expondo sua opinião. É um coronel americano. Vocês conseguem compreender a grandeza de possibilidade disso ser real? Pode não ser, é claro. Mas a chance disso ser real é muito grande. E fica a dúvida, né? Será se o Putin realmente ele ameaçou Tel Aviv? Será se Tel Aviv realmente está querendo jogar uma nuke? Alguns caras aí da geopolítica já falaram que o próximo país a jogar uma nuke vai ser Israel. Será? Fica a dúvida aí pra você. Vamos aqui pro próximo vídeo. A gente tem que, né, cogitar tudo. Hoje, vamos mergulhar num cenário que poucos ousam imaginar, mas que, segundo relatos recentes, já deixou de ser apenas teoria para se tornar uma possibilidade real e aterrorizante. Vamos falar sobre as usinas de dessalinização do Irã e de Israel, esse gigante de concreto e aço que transformam água salgada em água potável. Mas, mais do que isso, vamos simular o impensável. O que aconteceria se essas estruturas vitais fossem transformadas em alvos de guerra? Prepare-se, porque vamos explorar as consequências em primeira pessoa, como se eu estivesse ali, observando o desenrolar desse cenário distópico. Primeiro, preciso que você entenda a importância quase mística que a água tem nessa região. O Oriente Médio é um dos lugares mais secos do planeta. Lá, a disponibilidade de água é cerca de 10 vezes menor do que a média global. Não existem rios perenes como o Amazonas ou o Nilo em todo o seu esplendor. O que existe, na verdade, é uma dependência. Tem isso, né, cara? Porque o Oriente Médio, como diz esse vídeo aí que eu pesquisei e fiz, o lugar não tem nada, cara, de água. Não tem nada, assim. É ridículo, né? O nível de água é muito. Há uma profecia islâmica que um dia vai ter, né? Porque tem uma região lá que ainda vai ficar muito verde. Região arábica, né? Assim dizendo. Então, vai mudar segundo essa profecia, mas até lá vai demorar, né? E tudo faz parte da questão dos fins dos tempos. Para quem não acredita, tudo bem, não tem problema. Meu canal é de geopolítica, mas também tem um pouco, uma dosezinha de teologia do Islã, né? Para os desinformados. Mas, cara, você parar para pensar que esse é o golpe fatal da região. É a questão da água. Se o Irã joga uma bomba em Tel Aviv ou qualquer região que tenha, eu não sei exatamente onde fica, né? Mas se jogar uma bomba em qualquer lugar que tenha essas usinas de dessalinização, cara, Israel vai jogar de volta. E se Israel começar, o Irã joga de volta. Então, assim, eles estão no mesmo nível de quem pode se prejudicar mais, Israel depende mais, né? Mas o Irã também pode deixar o povo morrendo de sede, que não é culpa dele, né? Se foi Israel que jogou, a culpa é de Israel. Mas vocês entenderam, se Israel jogar lá, o povo vai morrer de sede e é muito complicado, cara. Pode acontecer a mesma coisa com Israel, então eles estão igualmente ali, naquele patamar de um poder derrubar o outro, né? Só que o que acontece? O Irã, ele tem uma cartada que se ele jogar, ele destrói Israel, mas ele sai como um novo vilão do mundo. Ele sai como o bigodinho da época da Segunda Guerra. Se ele jogar nas usinas nucleares, se ele jogar lá, vai morrer israelense e vai morrer palestino. Vai poluir toda a região,
e ele sai como um novo Bigode. E aí os Estados Unidos vai jogar uma bomba neles. Aí todo mundo vai odiar o Irã, né? Qualquer pessoa. Israel não faria uma false flag porque eles tomariam bonito naquela região, né? Então, se ali acontecer, provavelmente foi um míssil que caiu por engano, porque não faria sentido estratégico o Irã jogar uma nuke, uma bomba, né, lá naquela região das usinas nucleares. Mas aqui é uma possibilidade. Se isso acontecer, Israel devolve na mesma moeda e vice-versa. E para o país, sai fora os Estados Unidos fazer ataque massivo no Irã e o Irã fazer ataque massivo em Israel. Assim, é de um nível que, cara, só quem já passou sede na vida vai saber mensurar. Quase que absoluta de um processo caro e complexo, a dessalinização. O Irã e Israel, embora vizinhos na hostilidade, têm realidades hídricas distintas. O Irã, historicamente, sempre contou mais com seus aquíferos subterrâneos, rios e barragens. Cerca de 99% da população urbana tem acesso à água, teoricamente. Porém, essa fonte está em colapso. A má gestão, a construção desenfreada de barragens e anos consecutivos de seca severa fizeram com que o nível de água nos principais reservatórios despencasse para apenas 10% de sua capacidade. Em lugares como Teherã, o solo afunda mais de 300 milímetros por ano devido ao bombeamento excessivo das águas subterrâneas. É um desastre silencioso que já vinha ocorrendo antes mesmo dos primeiros tiros. As usinas de dessalinização iranianas, como a que fica na ilha de Qeshm, no Estreito de Hormuz, são vistas como uma solução emergencial. E é onde entra a crítica, né? Se a gestão for mal, tem que criticar mesmo. Se eles não estão fazendo um bom trabalho, se eles não estão tendo a capacidade, eles que se virem que estão na liderança, né? Um alívio para comunidades litorâneas, mas não a espinha dorsal do país. Do outro lado do tabuleiro, está Israel, a nação que transformou a escassez em abundância através da tecnologia. Israel é um gigante da dessalinização. Diferente do Irã, o território israelense depende de forma massiva desse recurso. Aproximadamente 80% da água potável consumida pelos israelenses vem do mar. São usinas de última geração que garantem que o país não sofra com a aridez que o cerca. É um orgulho nacional, um símbolo de resiliência, mas também é seu calcanhar de Aquiles estratégico. Agora, vamos ao que interessa. Estamos em um contexto de guerra. Relatos de março de 2026 indicam que a linha já foi cruzada. O Bahrein acusou o Irã de atingir uma de suas usinas de dessalinização. Antes disso, o Irã já havia acusado os Estados Unidos ou Israel de atacar uma instalação similar na ilha de Qeshm, no Irã, cortando água de 30 vilarejos. Veja o que está acontecendo. Num conflito onde até agora os alvos principais eram instalações de petróleo, refinarias e bases militares, de repente, a infraestrutura que fornece água para beber, cozinhar e para os hospitais entra na mira. O Irã já deixou claro, através de seu comando militar, que se suas instalações energéticas forem atacadas, a resposta será o ataque às usinas de dessalinização de Israel e de países aliados dos Estados Unidos no Golfo. O governo iraniano, através do comando operacional Qaton al-Anbiya, afirmou textualmente: se a infraestrutura de combustível e energia do Irã for violada pelo seria a jogada mais maquiavélica de ambos os lados. Eu acho isso mais maquiavélico do que bomba atômica, tá? Essa é uma opinião minha. Porque na bomba atômica, se tu morrer logo, tu morre. Se tu ficar passando sede, aí é osso, viu, cara? De ambos os lados é uma jogada que você pode derrubar o inimigo, mesmo que você caia depois, mas mesmo assim é uma jogada muito maquiavélica. Eu entendo ambos usarem, né, no contexto de rivalidade, porque é uma guerra que vai definir uma nova era. Isso é um fato. Mas é muito maquiavélico, cara. É muito maquiavélico. Chega a ser triste, né? Mas pode chegar um momento que um dos dois se sinta acuado e um faça isso com o outro. Isso é fato. Inimigo, toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização pertencente aos Estados Unidos e ao regime, Israel, na região será alvo. É aqui que a simulação se torna um pesadelo. Imaginem comigo. Se as usinas de dessalinização de Israel fossem atacadas, o cenário é imediato. Israel, um país que construiu sua segurança hídrica sobre a premissa de que a água sai do mar, vê essa segurança desmoronar em questão de Aí o país acaba bem mais rápido que o Irã. Bem mais rápido. horas. A produção de água potável cai abruptamente. As reservas estratégicas, que são consideráveis, provavelmente durariam apenas alguns dias, talvez uma semana. A vida, como conhecemos, para. Os hospitais entram em colapso operacional sem água para higienização e para equipamentos vitais. A agricultura de alta tecnologia, que abastece o país e parte da Europa, simplesmente seca. A população é instruída a racionar. Em poucos dias, a ordem social começa a se deteriorar. As filas por água seriam intermináveis. O governo israelense, que é altamente eficiente em segurança militar, se vê diante de uma crise humanitária interna que nem os melhores sistemas de defesa aérea podem interceptar. É a guerra deixando de ser sobre território e se tornando sobre a sobrevivência celular de cada cidadão. Agora, invertamos os papéis. Se as usinas de dessalinização do Irã fossem atacadas, a princípio, pode-se pensar que o impacto seria menor, pois o Irã ainda tem rios e aquíferos. Mas essa é uma armadilha de raciocínio. Como eu disse, o Irã já está em estado de crise hídrica profunda. Suas cidades litorâneas, como as que vivem em torno do Estreito de Hormuz, dependem dessas usinas. Concordo. O Irã ele também ia se lascar. Mas Israel se lascaria primeiro por conta que, embora o Irã esteja numa crise enorme, a necessidade que Israel tem assim é de nível primário. Não que é como se o do Irã fosse primário / secundário.
Mas Israel é tipo, é bem mais, é tipo 90% da parada. É muito, cara, é muito. Um ataque em instalações como a de Queixo não afeta apenas 30 aldeias, ele desestabiliza uma região costeira inteira. Além disso, existe a questão geopolítica. Se as potências inimigas, De 90 para mais. Estados Unidos e Israel, decidirem destruir sistematicamente as usinas de dessalinização iranianas, eles não estarão apenas atacando o país. Estarão desencadeando uma crise de refugiados dentro do próprio Irã. Milhões de pessoas que vivem nas costas áridas do sul seriam forçadas a migrar para o interior, para cidades que já sofrem com o colapso hídrico e a subsidência do solo. Seria um caos humanitário de proporções bíblicas dentro das fronteiras iranianas. E aqui está o detalhe mais assustador, o que os especialistas chamam de efeito dominó ou contaminação colateral. Muitas dessas usinas não estão sozinhas. Elas são integradas a usinas de energia. Destruir uma é, muitas vezes, destruir a outra. Além disso, no Golfo Pérsico, um ataque a uma usina pode ser apenas o começo. Imaginem um ataque a um navio petroleiro próximo à costa. Um derramamento de óleo em larga escala contaminaria a água do mar na entrada das usinas de dessalinização de países inteiros. Os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Catar, nações que dependem até 90% da água desalinizada para beber, viriam suas plantas industriais forçadas a parar, não por um míssil direto, mas porque a matéria-prima, o mar, foi envenenada pelo conflito. A água se tornaria uma arma de destruição em massa involuntária. As consequências globais seriam imediatas. A economia mundial, que já sente o choque do petróleo, sentiria o choque da água. Não é exagero dizer que cidades inteiras como Dubai, Riad, Tel Aviv e até mesmo parte de Teherã poderiam se tornar inabitáveis em menos de 2 semanas. Especialistas já alertaram que, se a principal usina que abastece Não ia ter voo pra tanta gente querendo sair daquele país. Não ia ter, cara. Riad fosse destruída, a cidade teria que ser evacuada em uma semana. Do ponto de vista legal, isso é um crime de guerra. O direito internacional humanitário, através das convenções de Genebra, protege explicitamente. Sim, seria um crime de guerra. O negócio é que isso não importa mais no mundo que a gente vive. Infelizmente, isso não importa mais. Israel usando fósforo branco no Irã, em Gaza, sabe? Não importa mais isso. Instalações indispensáveis à sobrevivência da população civil, como as de água potável. Atacar uma usina de dessalinização sabendo que isso causará sede de massa, fome e colapso sanitário, é considerado um ato desproporcional e uma violação grave. No entanto, na narrativa que estamos assistindo, a linha vermelha está sendo apagada. O que começou com ataques a navios petroleiros e refinarias, evoluiu para ameaças diretas às torneiras de milhões de pessoas. Em conclusão, se as usinas de dessalinização do Irã e de Israel forem atacadas, não haverá vencedores. Haverá apenas um abismo humanitário. Israel, por ser mais dependente da tecnologia, sofreria um colapso quase imediato de sua... Parafraseando a Dilma, ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É uma situação que, se chegar nesse ponto, todo mundo perde. Todo mundo perde. Isso é um fato. Qualidade de vida, uma paralisia total. O Irã, que já navegava em águas turbulentas de escassez, veria sua frágil estrutura social se despedaçar em conflitos internos por recursos. E os vizinhos do Golfo, muitos deles aliados dos Estados Unidos, seriam arrastados para o inferno por tabela, com suas plantas de dessalinização se tornando alvos ou sendo neutralizadas pela contaminação ambiental. Estamos diante de uma escalada onde a água, a fonte primária da vida, é empunhada como um punhal. A pergunta que fica no ar é, se isso acontecer, para onde a população civil fugirá quando não houver mais um lugar com água potável para beber? É um cenário sombrio, mas é a realidade que os relatórios de inteligência e as manchetes de jornais têm nos mostrado. E como analistas e observadores... É muito triste, cara. E muito desolador saber que essas pessoas podem morrer de sede. Como vocês sabem aqui, eu não ligo para nada, nada envolvendo Israel. A ideologia ela é clara. Eu sou Irã 1000%, 1000%. Mas se os dois forem duelar nessa linha, é uma linha triste assim que não tem como comemorar de nenhuma forma. Vamos aqui para mais um vídeo, né? Eu vou agora para esse vídeo aqui de Bab al-Mandeb. O Estreito de Bab al-Mandeb, um nome que muitos americanos nunca ouviram falar. Um ponto no mapa que nunca apareceu nos noticiários principais. O Estreito de Bab al-Mandeb, um nome que muitos americanos nunca ouviram falar. Um ponto no mapa que nunca apareceu nos noticiários principais. E, no entanto, é ali que o destino da hegemonia dos Estados Unidos pode ser selado. Para entender o que está em jogo, é preciso primeiro entender a geografia. Bab al-Mandeb, que em árabe significa Portão das Lágrimas, é um estreito de apenas 26 km de largura que separa o Iêmen da África. Parece pequeno, parece insignificante, mas por ali passa 12% de todo o comércio marítimo global. Por ali passa o petróleo que abastece 12%. Imagina ele fechado junto com Hormuz. Hormuz, se eu não me engano, é 20%. Imagina Hormuz e Bab al-Mandeb fechado. A gasolina na bomba capaz de chegar a 20%. Porque o Brasil não se preparou. E no outro vídeo que eu vou reagir, eu vou falar sobre isso. A privatização da BR Distribuidora. Que vem de o quê? De um câncer liberal. Que está no Brasil, já infestou muita gente. Mas não adianta falar para essas pessoas. Se a gente falar, a gente é o errado, né? E eu até postei um shorts aqui no meu canal, né? Do Flávio Bolsonaro entreguista, dizendo que tem que negociar com os Estados Unidos, sabe? Aquele entreguismo assim. Vocês vão entender melhor quando eu for botar no outro vídeo. Eu vou botar isso do Flávio Bolsonaro. Mas, cara, são pessoas que trabalham contra a nação brasileira. É isso que é o mais triste. Eles trabalham contra a nação brasileira. Tudo que o Brizola pregou, esses caras vão lá e... né? Como diz o Rubão, e sem o decreto. Eles não têm o decreto. Então é triste, cara. É triste.
Essa é a Europa. Por ali passam os navios de guerra americanos que há décadas patrulham a região como se fossem donos do mar. Os Estados Unidos construíram seu império sobre duas coisas: o dólar como moeda de reserva mundial e a capacidade de projetar poder militar em qualquer ponto do planeta. O dólar sendo uma farsa, tá? O dólar ele é uma farsa. Ele não ele não tem seguridade de nada. Ele não é baseado em nada. Ele foi baseado no ouro, não é mais. E ambos dependem de uma única premissa: que os mares estão abertos, que os navios americanos e seus aliados podem navegar livremente, que ninguém ousa desafiar a liberdade de navegação imposta por Washington. Mas o mundo está mudando. E o Oriente Médio, ao contrário do que os americanos acreditam, não esquece. Por décadas, os Estados Unidos bombardearam o Iêmen, financiaram guerras na região, apoiaram regimes que massacravam seus próprios povos, armaram ditadores, destruíram países inteiros sob o pretexto de levar democracia. E agora, essa mesma região, que Washington tratou como quintal e posto de gasolina, tem nas mãos a chave que pode fechar a principal artéria do Império Americano. Porque Bab al-Mandeb não é apenas um estreito, é uma alavanca. E quem controla as margens desse estreito aprendeu, na dor, e não precisa de porta-aviões para desafiar os Estados Unidos. Precisa apenas de mísseis baratos, de drones, de determinação e de um fato geográfico que nenhum bombardeio pode mudar: 26 quilômetros. E aí que tá, né? A guerra assimétrica. O pessoal não entende. O pessoal pensa que, porque os Estados Unidos é mais forte. O barulho aqui é da cadeira, tá? Não vai pensando que outra coisa, não. Porque os Estados Unidos é mais forte. Porque Israel é mais forte. Pessoal, guerra assimétrica. Guerra de guerrilha. Vietnã. A parada não é mais confronto direto. Talibã. Vocês têm que entender como é que funciona a coisa toda. Vocês estão naquela que o cara vai entrar direto 1 contra 1, x1. Não é mais assim. Na verdade, já não era naquele tempo, né? Então, assim, se achar que os caras sabem que não são mais fortes que os Estados Unidos. Então, eles vão trazer formas que os Estados Unidos vão se prejudicar através do tempo. Mais tempo, Hormuz fechado. Fechando Bab al-Mandeb, mais tempo fechado, mais tempo fechado. Os caras vão ter amizade do tempo. Por quê? Porque eles não têm pressa. É como a China. A China tá fazendo plano para daqui 3 mil anos. Então, se os caras não conseguirem pegar Taiwan agora, os caras vão pegar daqui 200 anos. Porque é deles. E eles não têm pressa. Eles não querem de uma forma que possa trazer problemas, né? Por conta da importância de Taiwan. E se Taiwan ficar fechada totalmente por conta da guerra, os Estados Unidos entrarem, o mundo vai ter uma crise, né, nos computadores. Por conta dos chips. Então, assim... A pressa é coisa de Trump, que quer se reeleger, que quer entregar alguma coisa pro seu eleitorado gado. É isso que ele quer, né? Ele quer ser o novo Napoleão, mas a gente sabe como é que Napoleão acabou, né, cara? Vamos simular o que acontece se Bab al-Mandeb for fechado. Não por acidente, não por uma tempestade, mas porque aqueles que vivem em suas margens, aqueles que os americanos chamam de inimigos, decidem que a passagem não está mais disponível. Primeiro, a Europa entra em crise. Sem o atalho do Mar Vermelho, os navios que trazem produtos da Ásia e petróleo do Golfo precisam contornar o Cabo da Boa Esperança. Isso adiciona 14 dias a cada viagem. 14 dias de combustível queimado. 14 dias de produtos que não chegam. 14 dias de custos dobrando. Em poucas semanas, fábricas na Alemanha e na França começam a parar. A cadeia de suprimentos que sustenta a economia europeia, que sustenta a OTAN, simplesmente se rompe. E os americanos, eles tentam reagir. A Quinta Frota, baseada no Bahrein, é a maior concentração de poder naval dos Estados Unidos fora do território americano. Mas o que um porta-aviões pode fazer em um estreito de 26 quilômetros? Ele vira um alvo lento, caro, cercado por costa dos dois lados. Os mísseis que saem do Iêmen custam alguns milhares de dólares. Cada navio americano naquela região custa bilhões. E cada dia que passa, a conta fica mais alta. Mas o verdadeiro golpe não é militar, é geopolítico. Quando Bab al-Mandeb fecha, os aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico começam a fazer contas. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, todos eles dependem daquele estreito para exportar seu petróleo. E quando Washington não consegue garantir a passagem, eles olham para quem pode. Eles olham para o Irã. Eles olham para as forças que controlam a costa iemenita. Eles fazem o que qualquer nação faria. Negociam, se adaptam, sobrevivem. E nesse momento, o sistema de alianças que os Estados Unidos levaram décadas para construir no Oriente Médio começa a desmoronar. Não por traição, não por hostilidade, por necessidade. Porque quando o petróleo não pode sair, quando os navios não podem passar, a lealdade a Washington se torna um luxo que ninguém pode pagar. Israel também sente o golpe. O porto de Eilat, no Mar Vermelho, é a porta de Israel para a Ásia e para a África. Sem Bab al-Mandeb, Eilat seca. Os navios que trazem petróleo, que trazem produtos, que trazem tudo que mantém a economia israelense funcionando, simplesmente desaparecem. E os americanos, com toda sua promessa de proteção incondicional, não podem fazer nada. Ninguém pode fazer um navio atravessar um estreito fechado. Então vem a parte que Washington... Exatamente. Os caras não precisam lutar, peitar. Os caras só precisam se fechar. Fechar suas fronteiras. Não tem como, cara. Os caras podem bombardear, vai bombardear, tá? Quanto mais você bombardear, mais os caras vão se fechar. Aí vamos ver quem mais prejudica com o tempo. Se é o iemenita médio, que já é ferrado por conta dos Estados Unidos, ou se é o americano, que se não comer arroz já caga pelas... né? Nunca quis enxergar. O custo interno. O americano comum não sabe onde fica Bab al-Mandeb. Não sabe pronunciar o nome. Mas ele vai sentir no bolso quando os preços da gasolina dispararem. Quando os eletrônicos ficarem mais caros. Quando as prateleiras dos supermercados começarem a mostrar falhas. Ele vai perguntar por que seu país está gastando bilhões em uma guerra em um lugar que ele nunca ouviu falar. Ele vai questionar por que os navios americanos estão sendo atacados em um estreito que ninguém consegue proteger. E a pressão política vai crescer. Como cresceu no Vietnã.
Como cresceu no Afeganistão. Como cresce sempre que o Império Americano se vê preso em um conflito que não pode vencer e não pode abandonar. Porque essa é a verdade que os estrategistas americanos não querem admitir. Os Estados Unidos não podem vencer uma guerra em Bab al-Mandeb. Não porque o inimigo seja mais forte, mas porque a geografia está contra eles. 26 quilômetros de água ladeados por costa hostil. Sem profundidade para manobrar. Sem espaço para usar a superioridade tecnológica. A guerra no estreito é uma guerra de atrito. E nesse tipo de guerra, o defensor sempre tem vantagem. O que os americanos enfrentam no Iêmen não é um exército convencional. São forças que aprenderam, depois de anos de bombardeios, como usar o terreno. Como usar mísseis baratos para atingir navios bilionários. Como usar drones para causar danos desproporcionais. E como esperar. Porque o tempo não está do lado dos Estados Unidos. Cada dia que o estreito fica fechado é um dia de sangramento para a economia americana. O tempo não está do lado dos Estados Unidos. Essa é a maior questão. Como eu disse anteriormente. Cada navio que desvia é um lembrete de que a hegemonia tem um preço. Cada aliado que negocia com Teherã é um tijolo que cai do muro que Washington construiu com tanto esforço. E no final, quando os americanos se retirarem, como se retiraram do Afeganistão, como se retiraram do Iraque, como se retiraram de todos os lugares onde tentaram impor sua vontade pela força, eles vão dizer que não foi uma derrota. Vão chamar de reconfiguração estratégica. Vão dizer que foi uma decisão racional. Mas o mundo saberá a verdade. O mundo saberá que foi o estreito. Foi a água. Foi a geografia. Foi um punhado de terra em um ponto remoto do planeta que derrubou o império mais poderoso que o mundo já viu. Para quem acompanha o Oriente Médio, isso não é surpresa. A história está cheia de impérios que vieram ao Oriente Médio achando que iam ficar para sempre. Os otomanos, os britânicos, os franceses, todos eles passaram. Todos eles acharam que dominavam a região. E todos eles descobriram que o deserto não se domina. O deserto espera. E o deserto vence. Bab al-Mandeb hoje é o ponto onde essa história se repete. Os Estados Unidos ainda têm navios. Ainda tem bombas. Ainda tem o maior orçamento militar do planeta. Mas não tem o que realmente importa. Não tem o controle sobre a geografia. Não tem a paciência dos que vivem ali. Não tem a capacidade de sustentar uma guerra de longo prazo em um estreito que foi feito para estrangular impérios. E quando o estreito fechar, os americanos vão descobrir o que os árabes sempre souberam. Que o portão das lágrimas não chora pelos fracos. Chora pelos arrogantes que pensam que podem passar sem permissão. Chora pelos que acham que a força militar pode tudo. Chora pelos impérios que vêm e vão, enquanto o deserto permanece. Os Estados Unidos vão perder a guerra em Bab al-Mandeb. Não vão perder no campo de batalha. Vão perder na economia. Vão perder na geopolítica. Vão perder na paciência do seu próprio povo. E vão perder porque, pela primeira vez, alguém que eles subestimaram decidiu fechar a porta que eles achavam que ninguém tinha coragem de fechar. É assim que impérios caem. Não com uma explosão. Não com uma batalha decisiva. Com um estreito. Com 26 quilômetros de água. Com a certeza de que, no Oriente Médio, a vingança não é um míssil. É paciência. É esperar o momento certo. É saber que o tempo trabalha a favor de quem não tem nada a perder. E hoje, em Bab al-Mandeb, o tempo está trabalhando contra os Estados Unidos. O estreito de Bab al... Comentar mais alguma coisa? Esse vídeo é uma complementação desse vídeo aqui que eu postei, né? Que eu roteirizei e postei. Mas, cara, precisa comentar mais alguma coisa? O tempo, aliado do deserto. O americano, ele conseguiu muitas coisas através da exploração. E o Trump, como já é um velho, ele quer tentar deixar uma marca, né? Mas é bem capaz a única marca dele deixar ser a marca da fome do seu próprio povo e da vergonha. Mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas se manifestar contra ele. Sua aprovação tá mínima. Se fosse qualquer cara esquerdista fazendo isso, diziam que o cara era o novo Bigode, que não sei o que. Se fosse qualquer cara esquerdista na ilha de Epstein, eles estariam falando. Mas a direita não. A direita fala que, nossa, as mulheres do Irã. As mulheres do Irã. Eles não estão preocupados com as mulheres americanas apanhando da polícia, como eu vi um vídeo hoje. Eles não estão preocupados com as meninas da ilha de Epstein, né? Inclusive meninas brasileiras. Eles não estão preocupados quando eles falam de cristianismo perseguido. Lá, hoje é o dia do Domingo de Ramos. Um líder religioso cristão não conseguiu entrar no Santo Sepulcro. Eles não estão preocupados com isso aí, porque não serve a narrativa deles. As 160 meninas mortas, estudantes, jovens, eles não estão preocupados com isso não. Eles não estão preocupados. Eles vão dizer o que? O manifestante foi executado. Se fosse eu, também executaria ele também, porque esses caras estavam matando os policiais, estavam recebendo financiamento de Israel. O Irã só fez o que era certo. E os Estados Unidos até hoje na história só faz o que é errado. Não é à toa que a revolução aconteceu, né, no Irã. Porque o povo queria. Tem foto, pode pesquisar no Google. Tem homem, tem mulher no meio da revolução. A educação da mulher tá melhor agora ou tá na época? A segurança da mulher. Você não vê as manifestações não das mulheres lá no Irã a favor? Você não saiu da sua bolha, não? Eu realmente vou precisar postar aqui um vídeo mostrando nos shorts. Eu acho que eu vou postar qualquer dia mostrando, que eu posto sempre nos meus stories. Eu vou mostrar pra vocês depois. Fiquem acompanhando aí nos meus shorts que esse vídeo vai aparecer pra vocês aí já já. Agora vamos pro próximo vídeo, que inclusive eu vou citar aqui o que eu tinha falado do entreguismo do Flávio Bolsonaro, né?
Here's what should really get your attention. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare. Independência da China, nosso maior parceiro. Você tá falando de independência da China? Cara, quem só prejudicou a gente foi os Estados Unidos. Você tá falando de independência da China? Babaca. Rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports. And China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. Why does it matter? These rare earths are essential for computer processors and EA revolution that's transforming our world and the American defense equipment. Without these components, American technological innovation becomes... Here's what... Vocês conseguem ver, né? Que esse merda do Flávio Bolsonaro é um entreguista safado. É um merda, né? Um lixo. Tem muito o que dizer, não. Um lixo. Um lixo como pessoa. Existência abjeta. Animal. Animal. Não tem como. Não tem como. É um animal. Vamos aqui ao último vídeo que vai ter a ver com esse tema também. Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. Outro merda, né? Paulo Guedes, outro merda. We'll try to get him out of the palace. And then we'll try to sell Petrobras, we'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. Esse cara aqui é como um drogado. Ele entra na casa que não é dele e quer vender tudo. É isso que ele é um nóia de crack. They're great in real estate, they're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. Você já parou para pensar por que o preço do diesel disparou nas bombas se o Brasil Cara, é assim... tem uma das maiores... Surreal como esses caras conseguem apoio, cara. Essa ilusão da vida americana. Cara, eu conheço pessoas que vivem nos Estados Unidos, cara, que fala que se fosse pra lá hoje não conseguia viver como imigrante. Um país que, mano, como é que pode? Os caras deram um golpe. Os caras tiraram os melhores presidentes do Brasil, mano. O cara teve que fugir, se exilar. Os caras fizeram uma ditadura, velho. Os caras fundaram a Globo. Os caras fundaram a Globo com interesse americano. Privatizaram aí. Quanto mais o petróleo tá caro, tá bom pra esses caras. Puta que lapária, mano. Como é que esses caras conseguem gostar dos Estados Unidos? Eles usam esse boné aqui. Esses fela da mãe. Mas eles não honram essa bandeirinha aqui, ó. Ó. Brasil, eles não honram, não. São os merda. Precisa comer muito feijão com arroz pra merecer ter um documento com a bandeira do Brasil. Tem que comer muito feijão com arroz ainda. Se ele fizesse sair lá, isso que o Flávio fez, isso que o Paulo Guedes fez, se ele faz lá dentro dos Estados Unidos, é pena de morte. Se ele faz na China, é pena de morte. Se ele faz na Rússia, é pena de morte. Cai uma sacada. Então, assim, no Brasil, com essa palhaçada entreguista liberal, né? Inclusive a religião neopentecostal, participando disso ativamente, porque foi implantado pelos Estados Unidos também aqui, né? Tem um em cada esquina com bandeira de Israel enfiada no rabo. Então, sei porque eu já fui protestante. Então, eu sei do que é que eu tô falando. Aí você fala, você tá xingando a religião dos outros, tem que respeitar. Eu não tenho que respeitar quem tá prejudicando o Brasil, não. Porque enquanto aquele Instituto Dom Tosco, também, que é uma merda, tá falando mal do Islã, o verdadeiro perigo tá aqui, já dentro do Brasil. É israelense na Bahia, fazendo merda, agredindo pessoa, fazendo abuso sexual, que já tem várias denúncias.
E cadê? Cadê um comentário? Um tweet? Esses merda da direita. Paciência acabou, brother. Paciência acabou. Se ele não reagir online, né? Se ele não for em massa, esses caras não vão ter medo nunca. Esse povo é a tribo de Epstein. Eu não vou ter misericórdia com esse pessoal. Você já parou para pensar por que o preço do diesel disparou nas bombas se o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo? Porque os caminhoneiros ameaçam greve, o frete sobe, o alimento encarece e o consumidor paga a conta. E o mais grave, por que o diesel está caro mesmo quando a guerra no Irã não tem absolutamente nada a ver com esse combustível? Hoje eu vou destrinchar para vocês uma história que pouca gente conhece. A história da privatização da BR Distribuidora. A história de como uma das maiores estatais brasileiras foi vendida nos governos que entregaram patrimônio nacional de bandeja para o capital estrangeiro. BR Distribuidora, a Vibraz, cara, mineradoras também, cara. O Brasil foi saqueado. Das maiores merda que fizeram aí foi na época da Lava Jato. Foi só pra entregar coisa pra americano. E a história de como essa venda? Agora, quanto maior tá o preço das coisas no Brasil, pra eles é lucro, né? Esses merda aí que estão financiando a destruição do Brasil, do ramo privado. Não é do ramo público, é do ramo privado. Chamada de crime lesa pátria pelo ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, hoje permite que os donos de postos e as distribuidoras aumentem os preços de forma criminosa, formem cartel e lucrem até 277% em cima do suor do povo brasileiro. O nome por trás... 277%. Esses cartéis dos postos de gasolina criminosos lucram em cima do pobre. Inclusive com diesel, que não tem nada a ver com a guerra de Hormuz. Vai vendo. Da privatização. A BR Distribuidora era da Petrobras. Era nossa. Era brasileira. Durante décadas, a BR Distribuidora foi o braço que levava combustível para cada canto deste país continental. Ela garantia que o preço na bomba tivesse uma referência justa. Ela impedia que os monopólios privados dominassem o mercado. Ela era, em outras palavras, o remédio contra a ganância. Mas veio o governo... Exatamente, ela era o remédio contra a ganância. Ela era o remédio contra a ganância. Temer. Veio o governo Bolsonaro. E a política de desmonte do patrimônio nacional foi colocada em prática. Em 2017, a BR Distribuidora foi vendida. O governo brasileiro se desfez de uma das joias do setor de combustíveis. A empresa passou a se chamar Vibra Energia e hoje é controlada por fundos de investimento e pelo mercado financeiro. O que era público virou privado. 2017. Você acha que o Temer não estava alinhado, não? Com o Bolsonaro? Olha a minha calvície aqui, ó. Que é estresse que eu passo. Porque o povo não abre os olhos. O que era estratégico virou mercadoria. E o resultado? O ministro Alexandre Silveira foi duro ao comentar. Se não fosse o crime lesa pátria da venda da BR Distribuidora, hoje nós teríamos... Aí você vem me falar que o governo do PT é um governo do povo, com o vice sendo Michel Temer e o vice sendo o Alckmin? Tem certeza? Neoliberal. Condições de dar suprimento e uma referência de preço muito mais confortável ao povo brasileiro. É isso. A privatização... Parafraseando agora até no meme, o Jones Manuel. Extrema direita. Tirou do Brasil a capacidade de regular o mercado e segurar os abusos. Como os Estados Unidos se beneficiam disso? Aqui entra o papel dos Estados Unidos. Eles não compraram a BR Distribuidora diretamente, mas eles compraram um sistema. O modelo neoliberal que foi empurrado para o Brasil nos governos entreguistas é feito sob medida para os interesses americanos. Enquanto o Brasil se desfaz de suas estatais, empresas americanas e fundos estrangeiros entram no mercado. A Vibra Energia, ex-BR Distribuidora, hoje tem suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. O lucro vai para onde? Para os acionistas internacionais. Para os fundos sediados nos Estados Unidos. E qual é o objetivo dos americanos? Destruir a soberania energética do Brasil, impedir que tenhamos controle sobre nosso... Esse negócio de vender tudo, esse conto liberal do canal Ideias Radicais, é um conto de merda, tá? É isso que tá acontecendo, é um conto de merda. Eu já caí nessa daí, voltei no Bolsonaro, né, 2017, 2018, eu nem lembro quando foi. E se eu me arrependo, cara, eu era um ignorante na época, então não tinha como eu saber, né? Então foi um fato que passou, né? Não farei de novo. Aí nessa última aí eu votei no Lula. O erro do Lula foi governar como se estivesse governando em 2002, 2003, e as coisas não funcionam assim, então, né, merece sair também do poder, mas Flávio não dá, né. Até o momento, o meu voto é no Aldo Ribeiro, estou analisando ainda, já vi gente falando que ele era um entreguista, tenho que me informar mais a respeito, mas o Lula, Bolsonaro, para mim eu não voto, né. O meu voto sozinho não vai fazer diferença. Essa é a realidade. Tem que ser o voto de um conjunto de sociedade. Por exemplo, uma cidade faz diferença. O meu sozinho não faz, não. Isso é mentira que conta, né? É igual dizer que se você diminuir seu banho no chuveiro, vai economizar água. Mentira. Porque quem gasta é as indústrias. Isso é uma mentira, mas é uma fake news. É tão real quanto a ida da lua. Nossos próprios recursos. Garantir que o preço do combustível aqui seja drenado para o exterior na forma de lucro. E quando o governo brasileiro tenta segurar os preços, como fez agora zerando os impostos federais sobre o diesel, quem se beneficia são as distribuidoras privadas, que aumentam as margens de lucro e repassam para o consumidor final. Os Estados Unidos sabem que um Brasil dependente do mercado internacional de combustíveis é um Brasil fraco. Um Brasil que não controla sua própria energia é um Brasil que pode ser pressionado, manipulado, submetido. E a venda da BR Distribuidora... É o famoso dividir e conquistar. É um truque bem antigo.
Foi um passo essencial nessa estratégia. A ganância criminosa dos donos de posto. Agora vamos para a parte mais revoltante. A guerra no Irã estourou. Os preços do petróleo subiram no mercado internacional. O governo brasileiro, para proteger povos, tirou os impostos federais sobre o diesel e criou uma subvenção para segurar os preços. Ou seja, o governo fez a parte dele. Abriu mão de arrecadação para que o combustível... O governo fez a parte dele. Eu tenho que ser justo. O governo fez tudo que ele podia fazer. não pesasse tanto no bolso E numa canetada, que é o que os caras dizem que não resolve. Mas o Estado ele é feito de canetadas, né? Então resolve sim. do trabalhador. Mas o que fizeram os donos de postos e as distribuidoras? O SUS é uma canetada, então tudo é uma canetada. Não adianta dizer que não é. Usar essa desculpinha de merda. É canetada que resolve. Eles aumentaram os preços mesmo assim. E mais do que isso, aumentaram as margens de lucro de forma criminosa. A Polícia Federal está investigando. A ANP está fiscalizando. E os números são assustadores. Em uma distribuidora fiscalizada pela Força Tarefa do Governo, foram encontrados sinais de aumento na margem bruta do diesel em mais de 270%. Em outro caso, o aumento chegou a 277%. Cara, 277, isso é um crime assim que devia ser pena de morte. Ou seja, enquanto o governo abria mão de imposto para baratear o diesel, os espertos estavam aumentando a margem de lucro em quase 3 vezes. E quais são? Pra mim, minha opinião, até por questão de máfia, né, que existe muito aí, você já tá ligado, não precisa nem citar. Mas posto de gasolina, tudo isso era para ser estatal. Tudo era para ser estatal. Posto de gasolina, toda indústria voltada para o petróleo tem que ser estatal. Tem que ser estatal. Essa é a minha opinião, eu não abro mão sobre isso. E o petróleo tem que ser nacionalizado, tá? Não deve ser aberto o mercado. Se a bolsa cair, meu patrão, ninguém come PIB. O pessoal quer gasolina a 50 centavos. O Brasil não ia deixar de arrecadar, porque o Brasil deveria investir em indústria. Não faz porque tem essa máfia. Caras como Paulo Guedes, você fala, mas não tem mais Paulo Guedes agora. O cara que tá agora, a mesma coisa. Fernandinho Haddad, essa galera é a mesma merda. Só mudou, inclusive eu digo em alto e bom som, o Lula, no meu olhar que eu tenho hoje, tá? Hoje atualizado, dia 29/3/2026 às 15h54. O Lula, pra mim, ele é uma forma de agente americano, indireto. Porque ele é a oposição perfeita. Ele é a oposição perfeita, cara. Porque se ele fosse uma oposição real, os caras já tinham matado ele. Mataram o Lumumba, mataram o Gaddafi. Ele sempre andou nas 4 linhas. O pessoal fala das 4 linhas do Bolsonaro. O Lula sempre andou nas 4 linhas americanas. E por isso que não mataram ele. Essa é a realidade. Se o cara for lá e sair das 4 linhas do que os Estados Unidos determinam, o cara é nucado. Isso é o que acontece. O cara é morto. São as empresas autuadas. A lista inclui nomes conhecidos: Ipiranga, Raizen, Vibra Energia e outras distribuidoras. A mesma Vibra que é a nossa BR distribuidora. A mesma que foi privatizada e hoje lucra em cima do povo brasileiro. O diesel não tem nada a ver com a guerra no Irã. Agora, preste atenção no que eu vou dizer porque isso é central. Nada a ver, mano. Mano, é muita crueldade com o povo. Aí você acha que um cara está aí, desse posto assim, vai pro céu? Vai tudo é pro inferno. A guerra no Irã afeta o preço do petróleo Brent, que é usado para produzir gasolina. Mas o diesel usado no Brasil não depende dessa guerra. O Brasil produz diesel internamente. O diesel que abastece os caminhões brasileiros não precisa vir do Oriente Médio. O governo já explicou isso. A própria ANP já confirmou. Mesmo assim, os postos aumentaram o preço do diesel. A gasolina, que realmente sofre impacto da guerra, subiu. Mas o diesel, que não tem relação direta com o conflito, também subiu. E subiu muito. Em alguns postos, o aumento foi de mais de R$2 por litro sem qualquer justificativa técnica. Em um caso, um posto no Distrito Federal elevou o preço do diesel mesmo operando com estoque antigo de mais de um mês, sem ter comprado combustível novo a preço mais alto. Isso não é mercado. Isso... O Brasil produz o diesel, os caras em estoque. Os caras ainda aumentam mais de R$2 no litro. Mano, é muita sacanagem. Vocês são mesmo os filhos da puta. Vocês que fazem são mesmo filhos da puta. Vocês têm que queimar no inferno. Não tem como falar palavrinha bonita. Ah, meu irmão, você é muçulmano. Você é um crente, você não pode. Não tem como. Eu assumo esse pecado do palavrão. Mas o seu, dono de posto safado. Você tá matando o povo de fome. Você está impedindo pessoas de ir e vir. Você é só mais um sacana do sistema que vai morrer. Essa é a realidade. Tudo pro inferno. Isso é crime. Isso é formação de cartel. Isso é abuso contra o consumidor. E a Polícia Federal já instaurou um inquérito para apurar exatamente isso. A prática de preços abusivos e a formação de cartel no setor de combustíveis. O que a Polícia Federal está fazendo? A boa notícia é que o governo federal, ao contrário dos governos anteriores que privatizaram tudo e entregaram o país ao capital estrangeiro, está agindo. A Polícia Federal deflagrou a Operação Vem Diesel, fiscalizando postos em 11 estados e no Distrito Federal. A força-tarefa envolve a ANP, a Senacom, os Procons estaduais e o Ministério de Minas e Energia. Até agora, mais de 3.000 postos e 236 distribuidoras foram fiscalizados. A ANP lavrou 16 autos de infração por indícios de prática de preço abusivo. E as multas para casos comprovados variam de 50 mil a 500 milhões de reais. As empresas autuadas terão que explicar por que aumentaram os preços sem justificativa. E a Polícia Federal vai investigar se houve combinação entre concorrentes para controlar o mercado. Isso é cartel. Isso é crime contra a economia popular. E os responsáveis precisam ser punidos. A ameaça dos caminhoneiros e o impacto na economia.
Enquanto as distribuidoras e os postos aumentam os lucros de forma criminosa, quem sofre é o trabalhador. Os caminhoneiros estão ameaçando greve porque o diesel está caro demais. O frete sobe. Os alimentos encarecem. A inflação dispara. E no final, quem paga a conta é o brasileiro comum, que já enfrenta tantas dificuldades. O governo fez a lição de casa. Zerou impostos. Criou subvenção. Montou força-tarefa de fiscalização. Mas enquanto as distribuidoras privadas, incluindo a SBR Distribuidora, continuarem aumentando margem de lucro de forma criminosa, o preço não vai cair. A solução passa por duas frentes. Primeiro, punir os abusadores. Aplicar multas pesadas. Responsabilizar criminalmente os que formam cartel e prejudicam a população. Segundo, recuperar os... Aqui é falando como deve ser feito, né? Mas a gente tava aqui apontando os fatos porque realmente não tem como. Cara, é triste, é triste. A gente vê a realidade do Brasil aí nesse jogo é triste demais. Mas é isso, né? A gente tá aqui na luta, aqui com o nosso canal. A gente tem aí nossas 2.500 visualizações, né? É isso, a gente tá aqui na luta, né? A gente tá na luta para tentar crescer aqui no YouTube e mostrar como a realidade ela é, né? Enfim, tá aqui o perfil, né? Do meu canal. Tá aqui os vídeos. E se você curtiu esse vídeo, essa análise, esses vídeos aí de cima, né? Se você curtiu mesmo e tem algum nível de interesse, pode se inscrever e comentar e até deixar ideias de react aí. Reage esse vídeo aqui, deixa o link. Posso estar reagindo sim, cara. Vídeo sobre teologia islâmica, sobre geopolítica. Eu gosto muito de fazer react, tá? Inclusive eu fiz o react do meu próprio conteúdo, que eu achava que precisava de uma análise, mas também precisava desse vídeo separado. Então, eu gostei desse formato, tá? Sei que tem gente que não gosta, mas é o que eu gosto. Enfim, quero agradecer a todo mundo que viu esse vídeo e teve essa paciência. Se curtiu, você deixa o like aí, se inscreve e comenta o que achou e compartilha com seu amigo. Sei que tem gente que não tem paciência de ver um vídeo que é longo, mas os fatos serem expostos, para a crítica ser bem feita, né? Para a análise ser bem distribuída num vídeo, né? Num ponto MP4, tem que ser grande. Então é isso. Deus abençoe você, Allah abençoe a todos, que a sabedoria divina recaia sobre seu coração, que você seja muito feliz, de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo.